Quando o dono da fazenda surge, a grávida rejeitada encontra um amor inesperado. Laura nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão sombrio. Às vésperas de dar à luz, ela se viu despejada de seu pequeno apartamento na cidade. O gosto amargo da rejeição se misturava ao medo do desconhecido, enquanto ela dirigia para sua cidade natal, uma estrada esburacada que mais parecia um caminho de volta ao inferno. Sua antiga casa, uma fazenda antiga repleta de segredos e feridas, nunca fora o lugar ideal, mas era tudo o que lhe restava. O céu se escurecia à medida que se aproximava da fazenda da família. As árvores balançavam de forma inquietante, como se estivessem sussurrando sobre histórias não contadas. Ao entrar, o cheiro de madeira e palha envolveu, trazendo lembranças de um passado feliz antes da dor. Mas ali tudo parecia corrompido. O lugar tinha cicatrizes visíveis. A pintura descascada, os portões rangendo, as áreas onde a grama não crescia mais, um barulho súbito a. Ele tinha um passado marcado por tragédias, assim como ela. Miguel, a voz dela tremia. Ele virou-se e em um instante o mundo pareceu parar. O olhar dele parecia ler sua alma. Não havia como ignorar a conexão instantânea, como duas peças de um quebra-cabeça que não deviam se encaixar. Mas a vida nunca se importou com o que deveria ou não. Antes que pudesse processar sua presença, o telefone dela tocou. Era seu ex-namorado, clamando por uma segunda chance. Um nó se formou em sua garganta. Ele não queria ser pai, mas agora vinha para arrebatá-la de volta. Laura sentiu um aperto no peito, a batalha interna gritando em seu ouvido. E ali estava Miguel, observando o turbilhão em sua mente. Você tá bem? A voz de Miguel a puxou de volta. A preocupação em seu tom era palpável. Algo dentro dela respondeu. Um pequeno brilho de esperança, mesmo em meio à tempestade. Mas poderia confiar novamente? O medo a envolvia como um cobertor pesado. A tensão crescia enquanto os pensamentos se aglomeravam. E era nesse momento que o passado se aproximava com um golpe fatal. Uma revelação inesperada. Um segredo que ligava Laura e Miguel mais do que ela poderia imaginar. O que mais ele escondia? E por que seu coração pulsava de maneira insana perto dele? Laura respirou fundo, uma sensação estranha de força se acumulando dentro dela. Mas o passado não a deixava em paz. Os fantasmas dançavam ao redor, sussurrando dúvidas, e ali ela estava na encruzilhada entre o amor que sentia e os medos que assombravam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura respirou fundo. O ar pesado e úmido da fazenda a envolvia. O olhar de Miguel ainda a penetrava, cercando-a de uma tensão impossivelmente intensa. O coração dela disparava, mas o aperto no peito não diminuía. Ela estava em um conflito entre a esperança e a dor. Miguel, sua voz mal saiu, ocupada demais com os pensamentos turbulentos. Mas, de repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pela fazenda.
fazendo a terra tremer sob seus pés. Laura se virou abruptamente, o medo se apoderando dela. O som veio da parte de trás da propriedade, onde os celeiros se erguiam de forma ameaçadora, sombras vagando entre as máquinas antigas e as caixas de madeira. Miguel também olhou, a expressão dele mudando para preocupação. Algo não estava certo, e a urgência cortou o clima tenso entre eles. "Fique aqui!" Miguel ordenou, mas a sua voz já se afastava enquanto ele corria em direção ao barulho. Laura mal teve tempo de protestar. O instinto a fez seguir, mesmo sabendo que o que quer que estivesse acontecendo poderia ser perigoso. Seguiram até o celeiro, as batidas do coração dela competindo com o eco das passos apressados. Ao chegarem, algo a fez parar em seco. O vidro das janelas estilhaçado e uma sombra projetada no chão. O ar estava carregado de um cheiro intenso, familiar, mas associado a uma sensação de medo. E então ela viu figuras encapuzadas se movendo rapidamente, carregando algo enrolado em um pano escuro. "Miguel!" Laura gritou, mas a voz dela foi abafada por outro estrondo. O que quer que estivesse acontecendo parecia mais sério do que ela poderia imaginar. A adrenalina corria em suas veias, e ela sabia que precisava agir. O grupo se virou, e antes que pudesse entender, um dos encapuzados soltou a carga que carregava. O pano se desenrolou, e o que estava ali fez o estômago dela afundar. Era uma caixa, e ao abrir, um monte de documentos. A luz fraca iluminou um deles, e o nome dela a fez tremer. Laura. O quê? Bah! Miguel estava de volta, e seu olhar estava agora cheio de um terror que ela nunca havia visto antes. Ele a puxou para trás, mas os encapuzados já estavam em movimento, prontos para atacar. "É sua! Você não pode deixar que eles peguem!" Um dos homens disse, a voz tremendo. E naquele momento, a verdade atordoante desabou sobre ela. Documentos? O que isso significava? Quem eram essas pessoas? O que Miguel tinha a ver com tudo isso? Quem são eles? Miguel, o que está acontecendo? O pânico estava transbordando, e as palavras saíam de sua boca como um grito diretamente da alma. E então, para seu horror, Miguel pareceu hesitar, e o olhar dele se tornou distante, quase como se ele estivesse lutando com algo dentro de si. "A verdade, eu não queria que você soubesse assim", ele murmurou. "A propriedade, Laura, não é só uma fazenda. É mais do que isso. Está ligada ao seu passado e ao meu." Frases cortantes. A revelação a deixou paralisada. Como assim ligada? O que Miguel estava escondendo? O medo agora competia com uma revolta crescente. Ela podia sentir que a conexão entre eles estava prestes a ser desfeita. "Não! Não se afaste de mim!" Laura implorou, mas a raiva e a tristeza faziam seu corpo tremer. E antes que pudesse dizer mais, a escuridão se aproximou deles. E a confusão era total. Os encapuzados avançavam, e então a cena explodiu em uma batalha caótica. Miguel a puxou outra vez, mas a fraqueza de seus movimentos denunciava que algo mais estava em jogo. O passado dela, aquele que ela tentava deixar para trás, agora estava prestes a consumir tudo. Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. Estava em uma encruzilhada determinada por segredos e mentiras. O que você sabe de verdade? As perguntas reverberavam na sua mente, enquanto o caos a envolvia. O destino dela dependia dessa revelação. Enquanto os gritos ecoavam, ela percebeu que a luta estava apenas começando.
O caos se desenrolava ao redor de Laura enquanto ela tentava processar a confusão. Miguel a puxava, mas o medo era palpável. As figuras encapuzadas avançavam e a sensação do momento era de pura adrenalina. Eles não pareciam só ameaçadores. Havia algo mais sombrio, algo que ecoava em suas almas. "Pega a caixa!" Um dos encapuzados gritou, a voz misturada à raiva e ao pânico. Miguel se colocou na frente de Laura, a expressão dele carregada de determinação, mas ao mesmo tempo havia algo que ela não conseguia entender. "Miguel, o que está acontecendo?" Ela gritava, mas a urgência da situação engolia suas palavras, e enquanto a tensão criava um nó na garganta dela, uma explosão de luz repentina iluminou o celeiro. Laura ficou ofuscada. O brilho cortou a escuridão como um relâmpago, e quando seus olhos se ajustaram, ela viu a caixa, agora aberta. Espalhava documentos pelo chão, documentos que não só revelavam segredos, mas também nomes, datas, conexões que todas apontavam para ela. O nome dela brilhava em letras garrafais, e junto dele, informações que podiam destruir sua vida. "Miguel, isso é impossível!" As palavras saíram como um sussurro de desespero. A imagem se desenrolava em sua mente. Conecta todos os pedaços que ela não entendia. Era como se uma máscara tivesse se despedaçado e a verdade estivesse ali, nua. "Eles não podem saber!" Miguel gritou, os olhos dele arregalados. O terror na expressão dele fez o coração dela congelar. Ele não estava apenas preocupado com a segurança dela. Havia algo mais naquele medo. Um segredo que ele nunca revelara. Sem aviso, uma das figuras encapuzadas ergueu a mão e lançou uma nova luz, como um feixe de energia que explodiu em sua direção. Laura sentiu a eletricidade no ar, como se tudo estivesse prestes a mudar. E justamente naquele momento, uma risada sarcástica ecoou pela sala. Achou que poderia esconder isso para sempre? A voz era familiar, e a figura encapuzada deu um passo à frente, revelando seu rosto. Laura ficou paralisada. Era Clara, sua irmã, que estava desaparecida há anos. "Clara, o que você está fazendo aqui?" O choque era como uma lâmina afiada que a cortava por dentro. Esta revelação mudou tudo. O que sua irmã fazia com aqueles homens? Por que ela tinha aquele interesse na caixa? Era um pesadelo. Não, era mais do que isso. Era uma traição. Você não entende, Laura. Tudo isso é por sua causa. Clara disparou, o olhar dela alternando entre raiva e desespero. Sabe a verdade sobre nossa família? Isso não é só uma fazenda. É nossa herança e nosso destino. E nessa confusão, mais um golpe a atingiu. Miguel, que parecia ser seu porto seguro, agora se tornava uma desilusão de traição. O olhar dele se desviou e Laura viu uma sombra de compreensão passar por ele. Ele sabia tudo. O coração dela despencou e o nó na garganta quase a sufocou. "Miguel, você me enganou. Como você pôde?" As palavras saíram com um peso esmagador e as lágrimas queimavam seus olhos. O seu mundo estava se desmoronando. "Laura não é o que parece." "Deixe-me explicar." A súplica de Miguel ficou perdida no eco. A tensão aumentava e Laura sentiu que a terra estava se movendo sob seus pés. Clara continuava a avançar e tudo que Laura pensou foi que o passado a segurava em um abraço mortal. Todos os sentimentos que ela tentara enterrar agora estavam à flor da pele. "Só existe uma maneira de acabar com isso", Clara disse, mais como uma declaração do que como um aviso. E antes que Laura pudesse reagir, Clara fez um gesto e, no ato, os encapuzados se moveram. Uma luz ofuscante surgiu e o desespero tomou conta de Laura. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo de uma vez por todas. "O que você vai fazer?"
O eco do grito dela se perdeu entre o turbilhão de vozes e a luz. Circunstâncias que pareciam estar resolvidas agora se desintegravam em um novo caos. O que mais Laura não sabia? E o que faria Miguel? A tensão no ar era opressiva, e Laura percebeu que a batalha não era apenas sobre ela. Era sobre uma família inteira e suas escolhas, passadas e futuras, que colidiam em um momento de pura incerteza. Ela estava prestes a descobrir a verdade, mas a que preço? Alice respirou fundo, questionando sua própria lealdade e se conseguiria sobreviver à tempestade que estava prestes a desabar sobre ela. O destino da fazenda e sua vida poderiam mudar para sempre em um instante. E com isso, tudo se enfurecia ao redor. E Laura estava no epicentro da tempestade que começou a surgir. A luz ofuscante de Clara iluminou o celeiro, e os gritos formavam uma sinfonia de pânico. Laura sentiu um frio na espinha quando percebeu que a irmã estava mais do que envolvida. Ela era o cerne de tudo. O que Clara queria dizer? Qual verdade sombria unia as duas? E o que Miguel estava escondendo? O caos à sua volta parecia estruturar um novo mundo, onde Laura era apenas uma peça em um jogo que não compreendia. Clara se aproximava com passos lentos e o brilho nos olhos dela misturava-se com um desespero insano. Você nunca entendeu, Laura. Sempre foi assim. Você é a escolhida. Você e não eu. A voz de Clara era uma combinação de dor e fúria. Miguel, de pé, com atitude protetora, congelou. Era como se o feitiço tivesse sido lançado, segurando todos em um momento de expectativa tensa. Escolhida para quê? Laura estava confusa, a mente a 1000 por hora. Miguel, algo em seu olhar mudara. Será que ele sabia mais do que estava dizendo? O encapuzado avançou e Miguel tomou seu lugar na frente de Laura, visivelmente irritado. Ninguém vai machucar ela, ele gritou, a determinação inflamada em suas palavras. Mas Clara não recuou. Em vez disso, um sorriso sombrio passou por seu rosto. O que você não sabe, Laura, é que nossa família sempre carregou um legado, algo que você ainda não entende completamente. Clara ergueu os documentos que espalhavam ao chão, os olhos cheios de uma loucura que Laura nunca vira antes. Os documentos, o nome dela. Não estamos aqui apenas pela fazenda. A voz da irmã era como uma facada, atravessando as defesas de Laura. Isto é uma busca pela verdade. Você é herdeira de um poder que está prestes a despertar. Ou melhor, que você deve destruir. O eco da frase ressoou na cabeça de Laura, e tudo pareceu girar ao seu redor. Destruir? Como assim? Uma onda de náusea subiu pela garganta da jovem. O passado que tanto tentara fugir, agora parecia querer puxá-la de volta. E nesse instante dramático, um dos encapuzados arremessou algo na direção de Miguel. Um pequeno dispositivo brilhante quicou até seus pés. Miguel olhou, pálido. Não, isso não, mas não teve tempo de terminar. Um clarão explodiu e a luz tomou conta do celeiro. Laura fechou os olhos, sentindo o calor intenso começando a encolher suas esperanças. Quando abriu, Clara estava no chão. O que aconteceu? E Miguel? Ele estava se contorcendo. Uma expressão de dor toma seu rosto. Você não era pra... Você não tinha que saber. A voz de Miguel agora soava trêmula, quebrada. Eu estava tentando proteger você. Laura sentiu que seu coração parava. Proteger de quê? O que está acontecendo? O chão parecia tremer sob seus pés, e a realidade
começou a escapar de suas mãos. As figuras encapuzadas estavam tão confusas quanto ela, deixando um vácuo de incerteza na sala. De repente, Clara murmurou, com uma força misteriosa: "Chegou a hora, Laura. Você deve escolher aceitar o que é seu ou perder tudo para sempre." A macabra essência da frase parecia ecoar através do celeiro, gelando os corações presentes. As vozes das figuras encapuzadas tomaram um tom urgente, questionando Clara. "O que você fez? Não era esse o plano?" A desordem logo se transformou em um círculo de vozes compartilhadas, a preocupação se espalhando como um incêndio. Laura, em choque, olhou para Miguel, que agora se contorcia no chão. "Miguel, você tá bem?" O desespero em sua voz ecoou, mas o olhar dele estava distante. Ele sabia que algo muito mais profundo estava em jogo. E ali, em meio à confusão, uma reviravolta devastadora surgiu. Clara, com um gesto ou uma palavra, poderia libertar todos ou prender todos em um destino ainda mais escuro. Laura estava em uma encruzilhada, mas não apenas sua escolha, era toda uma linhagem de segredos. A batalha agora não era apenas contra os encapuzados, mas contra a verdade devastadora que claramente estava prestes a se revelar. Ela sentiu sua força se esvair, e com um grito que misturava medo e raiva, um novo pensamento surgiu em sua mente. E se esse poder, esse legado, for a minha ruína? A terrível dúvida a dominava, e sem saber o que poderia acontecer a seguir, Laura percebeu que estava no centro de um ciclo ininterrupto de traições e revelações. O futuro nunca parecia tão incerto, e ela estava prestes a descobrir que a maior traição estava talvez mais próxima do que poderia imaginar. Laura sentiu o coração disparar. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, pesadas e confusas. "É a escolhida." Não era mais apenas Clara, a irmã perdida. Era uma figura que havia se escondido atrás de segredos obscuros. O caos continuava, gritos preenchiam o ar, e a luz brandia ao redor dela, mas Laura estava paralisada. Miguel se retorcia, e o olhar dele estava tão cheio de dor que ela queria gritar. No entanto, não havia tempo. A tensão era moldável, e uma nova explosão de luz a agarrou. Então, como um ruído de cristal se quebrando, algo mudou. Clara, em um movimento rápido, alcançou a caixa caída. Num gesto que parecia quase ensaiado, abriu os documentos. Era um feixe de símbolos antigos, algo que Laura nunca tinha visto antes. Mas no meio daquele caos, havia um nome estampado em uma página: Miguel. Miguel? Ela não conseguia entender. O mundo começou a girar. Aquela conexão que parecia tão sólida agora estava prestes a desmoronar. O que Miguel tinha a ver com tudo isso? Clara, o que é isso? A voz de Laura subiu, cheia de desespero. Mas num instante, Clara virou a folha, revelando uma foto antiga, em preto e branco, de um homem com uma expressão familiar. O avô de Laura. O mesmo homem que retratava um olhar intenso, carregando uma herança. E ao lado dele estava um menino, com traços idênticos a Miguel. Dizem que a linhagem deve permanecer pura. E você, Laura, é a chave. Clara gritou. A voz dela ressoava forte, preenchendo o celeiro. O choque na expressão de Miguel era palpável, como se as palavras dela fossem facas cortando seu coração. "Qual é a verdade?" Miguel gritou de volta, aturdido. O som cortou a tensão como uma faca. Ele pensava que conhecia tudo, mas ali estava uma revelação que desmoronava sua realidade. "Você é parte da antiga linhagem, e eu sou a sombra que vem atrás de você."
Clara gritou novamente, um brilho de loucura em seus olhos. Este poder, ele nos une, mas também nos separa. A confusão foi tão intensa que o ar parecia denso. A revelação de Clara varreu o chão sob os pés de Laura. Como ela estava conectada àquela história sombria. Miguel tudo ouvira, e a expressão em seu rosto se transformou de pânico em uma frieza calculada. Então, uma nova reviravolta se desenrolou. Um encapuzado que estava ao fundo avançou, e algo em sua mão brilhava perigosamente. Laura se virou. O instinto de sobrevivência disparou. Era uma arma, algo que disparava energia. O rosto do encapuzado estava coberto, mas a presença era ameaçadora. "Miguel!" Laura gritou, mas o som foi interrompido por um estouro repentino. Um raio de energia dispara em direção a Clara. O impacto foi tão forte que a irmã caiu no chão, sua expressão se contorcendo em dor. "Miguel!" A palavra escapuliu dos lábios de Laura com desespero. Ele se lançou na direção de Clara, os olhos arregalados de horror, mas o que ele viu fez seu corpo congelar. Clara estava mudando. Uma luz envolvia seu corpo, um brilho que não deveria estar ali. "Não, não pode ser! Você não entende!" Clara gritou, a voz dela agora ecoando de maneira sobrenatural. "Eu sou a guardiã deste legado, e agora você deve escolher. Pode ser a salvação ou a destruição de todos nós." A luz que emanava de Clara começou a se intensificar, transformando a cena em um espetáculo surreal de sombras e reflexos. E diante de Laura, a verdade se desdobrava, revelando que seus laços familiares estavam muito mais ligados ao sobrenatural do que ela podia imaginar. A realidade que conhecia, os amores e paixões, tudo desmoronava. "Miguel, o que está acontecendo?" Laura sussurrou, o medo se agarrando a ela. E naquele momento dramático, Miguel olhou para ele com uma expressão que ela nunca esqueceria. Uma mistura de adoração e traição. O espaço entre eles pareceu pulsar e a tensão era palpável. Laura percebeu que estava à beira de uma escolha que mudaria seu destino e o de todos à sua volta. Um passo em falso, e o que se seguiria poderia ser a queda de todos. "Escolha, Laura! O poder é seu, ou você pode deixá-lo morrer." Clara clamou, e a atmosfera fervilhava. O futuro dependia daquela fração de segundo. E o que ela escolheria poderia alterar não apenas sua vida, mas todo o legado de sua família. Olhou para Miguel, o coração apertando com a incerteza. Ele tinha segredos, e agora a verdade estava se revelando de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. E enquanto a luz de Clara se intensificava e o ar se tornava insuportável, Laura percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A luz de Clara intensificou-se, quase ofuscando os olhos de Laura. O peso da revelação a cercava. A voz de Clara ecoava, repleta de convicção, e Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. O poder, era isso que estava sendo prometido? Mas a que preço? "Miguel, você está bem?" A preocupação a dominava, mas ele apenas olhava, avidamente, para Clara, um misto de confusão e dor em seu rosto. A luz emana de Clara parecia não só bloquear o caminho, mas também prender o ar no peito de Laura. O barulho ao redor começava a desaparecer. Tudo o que restava era a tensão crescendo entre eles. "Você não pode querer isso, Clara. Pense nas consequências." Miguel gritou, sua voz ressoando pela sala. O desespero dele parecia contagioso, e a serenidade de Clara, confusa e perturbadora. Laura havia perdido a capacidade de distinguir o que era real e o que era uma ilusão alimentada por segredos familiares. E então, no clímax dessa confusão,
O que parecia ser um momento de escolha, um longo grito atravessou o celeiro. Um dos encapuzados caiu, e a figura que estava no fundo do recinto começava a se erguer. A identidade dele estava prestes a ser revelada. O capuz foi puxado para trás. Laura ficou paralisada. Pai? A palavra escapulia dos lábios dela, um sussurro de incredulidade. Seu pai, que ela pensava estar morto, estava ali, diante dela, a expressão dele carregada de uma dor que não podia ser ignorada. Miguel? Você sabia? A voz dela tremeu. O universo ao redor parecia desmoronar. A revelação estava tão próxima e tudo o que ela sabia sobre sua história estava prestes a mudar radicalmente. Miguel, enquanto a verdade se desdobrava, já não parecia tão seguro em si. Eu não sabia que você era seu pai! Miguel exclamou, a conexão entre eles fraturada em meio a esta nova revelação. Laura sentiu a terra se abrir sob seus pés, as emoções tomando conta de seu ser. Com um pai de volta à sua vida, tudo poderia ser diferente, mas o que significava isso na verdade? Clara, explique isso! Laura gritou. Eu não posso! Não posso deixar que você descubra a verdade sobre nós! Mas a presença do pai trazendo uma nova onda de pânico ao envolvimento deles. Os encapuzados, antes focados em Clara, agora estavam prestando atenção na figura misteriosa que emergia. Os rostos cobertos de surpresa misturavam-se com raiva. O pai de Laura olhou para eles e, num gesto inesperado, levantou a mão, emitindo uma onda de energia que forçou todos a recuarem. Laura sentiu o ar gelar. A luz que irradiava de Clara e agora de seu pai criava uma conflagração. O que estava realmente acontecendo? O pai falhou em sua exposição e Laura percebeu que as mentiras estavam atadas como uma teia em sua vida. Não! Eu quero saber a verdade agora! O que há na caixa? Aproximando-se lentamente, enquanto o poder ao redor deles parecia manifestar-se como um furacão. A intensidade da cena tornou-se insuportável. Clara, agora com lágrimas nos olhos, olhou para a irmã e para seu pai. Você não pode imaginar. O que está em seus documentos é o que te faz a escolhida. E isso pode custar vidas. As palavras pairaram no ar. Laura sentiu como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguiria acordar. A linha entre o real e o absurdo estava borrada. E agora, tudo o que ela pensava que sabia estava em perigo. As escolhas que deveriam ser dela estavam sendo manipuladas por forças que ela não conseguia entender. Laura se viu em um matagal de emoções intensas. O que aconteceria agora? A verdade parecia estar armada contra ela. E o que restava era fugir ou encarar o terror revelado. Não, isso não pode ser o fim. Vocês não podem decidir por mim. Ela gritou, a urgência crescendo. E assim a tempestade ao redor deles estava apenas começando. E o que estava à frente se tornaria uma batalha que todos na fazenda teriam de enfrentar. Laura sentiu a energia pulsar, e sem saber o que fazer a seguir, cada batida de seu coração ressoava como um sinal de que a verdadeira luta por sua vida estava prestes a começar. A luz de Clara intensificou-se, quase ofuscando os olhos de Laura. O espaço ao redor parecia pulsar, como se o tempo estivesse se contraindo. O peso da revelação a cercava. A voz de Clara ecoava, repleta de convicção, e Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. O poder era isso que estava sendo prometido. Mas a que preço? Miguel, você está bem? A preocupação a dominava, mas ele apenas olhava avidamente para Clara. Um misto de confusão e dor em seu rosto. A luz emanando de Clara parecia não só bloquear o caminho, mas também prender o ar no peito de Laura. O barulho ao redor começava a desaparecer.
tudo o que restava era a tensão crescendo entre eles. Você não pode querer isso, Clara. Pense nas consequências. Miguel gritou, sua voz ressoando pela sala. O desespero dele parecia contagioso. A serenidade de Clara tornava-se cada vez mais confusa e perturbadora. Laura havia perdido a capacidade de distinguir o que era real e o que era uma ilusão alimentada por segredos familiares. E então, no clímax dessa confusão, o que parecia ser um momento de escolha, um longo grito atravessou o celeiro. Um dos encapuzados caiu e a figura que estava no fundo do recinto começava a se erguer. A identidade dele estava prestes a ser revelada. O capuz foi puxado para trás. Laura ficou paralisada. Pai? A palavra escapuliu dos lábios dela, um sussurro de incredulidade. Seu pai, que ela pensava estar morto, estava ali, diante dela, a expressão dele carregada de uma dor que não podia ser ignorada. Miguel, você sabia? A voz dela tremeu. O universo ao redor parecia desmoronar. A revelação estava tão próxima. E tudo o que ela sabia sobre sua história estava prestes a mudar radicalmente. Miguel, enquanto a verdade se desdobrava, já não parecia tão seguro. Eu não sabia que você era seu pai. Miguel exclamou, a conexão entre eles fraturada em meio a esta nova revelação. Laura sentiu a terra se abrir sob seus pés, as emoções tomando conta de seu ser. Com um pai de volta à sua vida, tudo poderia ser diferente. Mas o que significava isso na verdade? Clara, explique isso! Laura gritou. Eu não posso deixar que você descubra a verdade sobre nós. A voz de Clara tremia. Ela lutava com algo dentro de si que estava além do entendimento de Laura. O caos estava se expandindo e a tensão se tornava quase insuportável. Laura, a razão pela qual sua mãe desapareceu. Tudo isso está ligado a algo muito maior do que podemos compreender. A presença do pai trazendo uma nova onda de pânico. Os encapuzados, antes focados em Clara, agora estavam prestando atenção na figura misteriosa que emergia. Os rostos cobertos de surpresa misturavam-se com raiva. O pai de Laura olhou para eles e, num gesto inesperado, levantou a mão, emitindo uma onda de energia que forçou todos a recuarem. Laura sentiu o ar gelar. A luz que irradiava de Clara e agora de seu pai criava uma conflagração. O que estava realmente acontecendo? Você me abandonou. Era você quem devia estar lá. E agora você vem com essa história? O grito de Laura refletia a dor e a raiva que afloravam dentro dela, enquanto a verdade se revelava de uma maneira que a deixava em choque. Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. A verdade é pesada demais e você não está pronta. O pai falhou em sua exposição e Laura percebeu que as mentiras estavam atadas como uma teia em sua vida. Não, eu quero saber a verdade agora! O que há na caixa? Aproximando-se lentamente, enquanto o poder ao redor deles parecia manifestar-se como um furacão. A intensidade da cena tornou-se insuportável. Clara, agora com lágrimas nos olhos, olhou para a irmã e para seu pai. Você não pode imaginar. O que está em seus documentos é o que te faz a escolhida. E isso pode custar vidas. As palavras pairaram no ar. Laura sentiu como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguiria acordar. A linha entre o real e o absurdo estava borrada. E agora, tudo o que ela pensava que sabia estava em perigo. As escolhas que deveriam ser dela estavam sendo manipuladas por forças que ela não conseguia entender. Então, uma explosão de luz cortou o espaço econômico e tudo ficou envolto em um silêncio ensurdecedor. Laura sentiu um aperto no peito quando sua mãe, que acreditava ter desaparecido para sempre, saiu das sombras com um olhar desafiador. Eu estou aqui e sou a chave para tudo isso. Miguel olhou para Laura.
o choque em seus olhos. O passado que Laura tentava escapar agora pairava sobre eles como uma tempestade. A verdade que tanto buscava se tornara um labirinto, onde cada esquina revelava mais segredos. O que mais havia sido escondido de sua família? E, acima de tudo, quem ela realmente era. E naquele momento, a única certeza que Laura tinha era que, ao descobrir quem realmente eram suas raízes, ela poderia perder tudo de uma vez. A tempestade estava apenas começando, e ela estava no olho do furacão. A luz de Clara intensificou-se, quase ofuscando os olhos de Laura. O espaço ao redor parecia pulsar, como se o tempo estivesse se contraindo. O peso da revelação a cercava. A voz de Clara ecoava, repleta de convicção, e Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. O poder! Era isso que estava sendo prometido. Mas a que preço? Miguel, você está bem? A preocupação a dominava, mas ele apenas olhava avidamente para Clara, um misto de confusão e dor em seu rosto. A luz emanando de Clara parecia não só bloquear o caminho, mas também prender o ar no peito de Laura. O barulho ao redor começava a desaparecer. Tudo o que restava era a tensão crescendo entre eles. Você não pode querer isso, Clara! Pense nas consequências! Miguel gritou, sua voz ressoando pela sala. O desespero dele parecia contagioso. A serenidade de Clara tornava-se cada vez mais confusa e perturbadora. Laura havia perdido a capacidade de distinguir o que era real e o que era uma ilusão alimentada por segredos familiares. E então, no clímax dessa confusão, o que parecia ser um momento de escolha, um longo grito atravessou o celeiro. Um dos encapuzados caiu, e a figura que estava no fundo do recinto começava a se erguer. A identidade dele estava prestes a ser revelada. O capuz foi puxado para trás. Laura ficou paralisada. Pai! A palavra escapuliu dos lábios dela. Um sussurro de incredulidade. Seu pai, que ela pensava estar morto, estava ali, diante dela. A expressão dele carregada de uma dor que não podia ser ignorada. Miguel, você sabia! A voz dela tremeu. O universo ao redor parecia desmoronar. A revelação estava tão próxima. E tudo o que ela sabia sobre sua história estava prestes a mudar radicalmente. Miguel, enquanto a verdade se desdobrava, já não parecia tão seguro. Eu não sabia que você era seu pai! Miguel exclamou, a conexão entre eles traturada em meio a esta nova revelação. Laura sentiu a terra se abrir sob seus pés, as emoções tomando conta de seu ser. Com um pai de volta à sua vida, tudo poderia ser diferente. Mas o que significava isso na verdade? Clara, explique isso! Laura gritou. Eu não posso deixar que você descubra a verdade sobre nós. A voz de Clara tremia. Ela lutava com algo dentro de si que estava além do entendimento de Laura. O caos estava se expandindo e a tensão se tornava quase insuportável. Laura, a razão pela qual sua mãe desapareceu. Tudo isso está ligado a algo muito maior do que podemos compreender. A presença do pai trazendo uma nova onda de pânico. Os encapuzados, antes focados em Clara, agora estavam prestando atenção na figura misteriosa que emergia. Os rostos cobertos de surpresa misturavam-se com raiva. O pai de Laura olhou para eles e, num gesto inesperado, levantou a mão, emitindo uma onda de energia que forçou todos a recuarem. Laura sentiu o ar gelar. A luz que irradiava de Clara e agora de seu pai criava uma conflagração. O que estava realmente acontecendo? Você me abandonou. Era você quem devia estar lá. E agora você vem com essa história?
O grito de Laura refletia a dor e a raiva que afloravam dentro dela, enquanto a verdade se revelava de uma maneira que a deixava em choque. Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. A verdade é pesada demais e você não está pronta. O pai falhou em sua exposição e Laura percebeu que as mentiras estavam atadas como uma teia em sua vida. Não, eu quero saber a verdade agora. O que há na caixa? Aproximando-se lentamente, enquanto o poder ao redor deles parecia manifestar-se como um furacão. A intensidade da cena tornou-se insuportável. Clara, agora com lágrimas nos olhos, olhou para a irmã e para seu pai. Você não pode imaginar. O que está em seus documentos é o que te faz a escolhida. E isso pode custar vidas. As palavras pairaram no ar. Laura sentiu como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguiria acordar. A linha entre o real e o absurdo estava borrada, e agora tudo o que ela pensava que sabia estava em perigo. As escolhas que deveriam ser dela estavam sendo manipuladas por forças que ela não conseguia entender. Um silêncio profundo tomou conta do celeiro, e então, de repente, uma explosão de luz cortou o ambiente, seguida de um estrondo ensurdecedor. O teto do celeiro desabou com a força do impacto e entulhos começaram a cair. A luz ofuscante se expandiu e todos os presentes foram lançados ao chão. Quando a poeira assentou, Laura, atordoada, levantou-se. Um pedaço do celeiro havia se desfeito, revelando uma passagem oculta. Clara estava no chão, ainda presa ao seu poder. Mas seu olhar agora estava fixo na passagem, como se estivesse hipnotizada. Miguel se levantou, a dor estampada em seu rosto. Mas a preocupação em seus olhos começou a tomar forma. Laura, precisamos sair! Ele gritou, puxando-a para longe da destruição. Mas a atenção de Laura estava voltada para a passagem. Não, espera! Ela sentiu uma força inexplicável vindo de lá. Algo que a atraía. A passagem parecia pulsar, vibrante com um poder oculto. E quando ela se aproximou, uma sombra se materializou na entrada escura. Era uma figura alta, envolta em uma roupa branquíssima que parecia brilhar na escuridão. Alguém que Laura nunca esperava ver. Eu estou aqui para revelar toda a verdade. A voz dela era doce, familiar, mas aquilo a fez tremer. Mãe? A palavra escapuliu com um sussurro cortante. A mulher que desaparecera anos atrás agora estava ali, diante dela. Mas algo não estava certo. O olhar da mulher era intenso, carregado com uma mistura de amor e algo muito mais sinistro. Laura, você realmente achou que poderia escapar do seu destino? O coração de Laura disparou. Se sua mãe estava ali, tudo o que pensava que sabia mudava mais uma vez. O que você está fazendo aqui? Você está viva? O choque a envolvia, e o toque da esperança se misturava com o medo. Você é Shazi, minha querida. Deve escolher, seguir o caminho do poder ou se perder nas sombras. Mas cuidado, porque não estou aqui sozinha. Nunca estive. E com essas palavras, o chão começou a tremer. Clara ficou paralisada, e Miguel soltou o ar, como se estivesse sem palavras. O que mais estava oculto? A presença da mãe significava que tudo o que Laura conhecia poderia ser uma mentira. E o que significava ser a escolhida agora era mais do que um simples título. O peso daquela verdade poderia ser devastador. E enquanto a tensão aumentava, uma nova certeza a afligiu. A luta por sua vida estava apenas começando, e a verdadeira batalha aconteceria no momento em que precisasse decidir entre o que sua mãe oferecia e o que o destino a forçava a enfrentar. O futuro estava sombrio e incerto, e cada passo poderia ser um erro fatal.
O relógio estava correndo e Laura percebeu que a decisão sobre quem realmente... A luz de Clara intensificou-se, quase ofuscando os olhos de Laura. O espaço ao redor parecia pulsar, como se o tempo estivesse se contraindo. O peso da revelação a cercava. A voz de Clara ecoava, repleta de convicção. E Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. O poder era isso que estava sendo prometido. Mas a que preço? Miguel, você está bem? A preocupação a dominava, mas ele apenas olhava, avidamente, para Clara. Um misto de confusão e dor em seu rosto. A luz emanando de Clara parecia não só bloquear o caminho, mas também prender o ar no peito de Laura. O barulho ao redor começava a desaparecer. Tudo o que restava era a tensão crescendo entre eles. Você não pode querer isso, Clara. Pense nas consequências. Miguel gritou, sua voz ressoando pela sala. O desespero dele parecia contagioso. A serenidade de Clara tornava-se cada vez mais confusa e perturbadora. Laura havia perdido a capacidade de distinguir o que era real e o que era uma ilusão, alimentada por segredos familiares. E então, no clímax dessa confusão, o que parecia ser um momento de escolha, um longo grito atravessou o celeiro. Um dos encapuzados caiu, e a figura que estava no fundo do recinto começava a se erguer. A identidade dele estava prestes a ser revelada. O capuz foi puxado para trás. Laura ficou paralisada. Pai! A palavra escapuliu dos lábios dela, um sussurro de incredulidade. Seu pai, que ela pensava estar morto, estava ali, diante dela. A expressão dele carregada de uma dor que não podia ser ignorada. Miguel! Você sabia? A voz dela tremeu. O universo ao redor parecia desmoronar. A revelação estava tão próxima e tudo o que ela sabia sobre sua história estava prestes a mudar radicalmente. Miguel, enquanto a verdade se desdobrava, já não parecia tão seguro. Não sabia que você era seu pai? Miguel exclamou, a conexão entre eles fraturada em meio a essa nova revelação. Laura sentiu a terra se abrir sob seus pés, as emoções tomando conta de seu ser. Com um pai de volta à sua vida, tudo poderia ser diferente, mas o que significava isso, na verdade? Clara, explique isso! Laura gritou. Eu não posso deixar que você descubra a verdade sobre nós. A voz de Clara tremia. Ela lutava com algo dentro de si que estava além do entendimento de Laura. O caos estava se expandindo e a tensão se tornava quase insuportável. Laura, a razão pela qual sua mãe desapareceu, tudo isso está ligado a algo muito maior do que podemos compreender. A presença do pai trazendo uma nova onda de pânico. Os encapuzados, antes focados em Clara, agora estavam prestando atenção na figura misteriosa que emergia. Os rostos cobertos de surpresa misturavam-se com raiva. O pai de Laura olhou para eles e, num gesto inesperado, levantou a mão, emitindo uma onda de energia que forçou todos a recuarem. Laura sentiu o ar gelar. A luz que irradiava de Clara e agora de seu pai criava uma conflagração. O que estava realmente acontecendo? Você me abandonou. Era você quem devia estar lá. E agora você vem com essa história? O grito de Laura refletia a dor e a raiva que afloravam dentro dela, enquanto a verdade se revelava de uma maneira que a deixava em choque. Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. A verdade é pesada demais e você não está pronta.
O pai falhou em sua exposição e Laura percebeu que as mentiras estavam atadas como uma teia em sua vida. Não, eu quero saber a verdade agora. O que há na caixa? Aproximando-se lentamente, enquanto o poder ao redor deles parecia manifestar-se como um furacão. A intensidade da cena tornou-se insuportável. Clara, agora com lágrimas nos olhos, olhou para a irmã e para seu pai. Você não pode imaginar. O que está em seus documentos é o que te faz a escolhida. E isso pode custar vidas. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, um estrondo retumbante cortou o ar. O celeiro estremeceu e uma fissura enorme se formou no chão, como se a própria terra estivesse protestando. Laura deu um passo para trás, o coração acelerado. A luz de Clara e a presença do pai estavam se sobrepondo à realidade. Mas esse novo fenômeno desestabilizava tudo ao redor. Mãe, o que está acontecendo? Laura gritou. Mas mal teve tempo de segurar sua sanidade. O chão se abriu e uma sombra se projetou da fenda. Era como se um novo mundo estivesse prestes a se revelar. Mãe, não! Clara gritou, mas a voz de Laura se perdeu na cacofonia. A sombra começou a tomar forma, emergindo lentamente da escuridão. Laura percebeu que a figura era alta, enigmática, e então as palavras a atingiram como um soco no estômago. Eu sou o seu outro pai, o verdadeiro pai de todas as heranças. Os rostos na sala congelaram. A revelação abissal sacudiu a trama de sua história. O homem que estava ali não era apenas seu pai, mas o elo entre o bem e o mal. A fenda do chão se alargou e os encapuzados, antes opressivos, começaram a recuar, perdendo a confiança. Mas isso não faz sentido! Miguel, ainda perplexo, olhou de um dos pais a outro. Como assim você é o pai dela também? Ela nunca soube. E você não deveria ter descoberto. O homem fez uma pausa e a tensão na sala cresceu. Mas o destino é implacável. E agora todos vocês devem decidir se seguirão este caminho ou se recuarem. É um jogo de poder. Laura gritou, sem saber se estava sendo enganada por todos. A atmosfera carregada parecia vibrar com a energia em disputa. Como posso confiar no que você diz se tudo é uma mentira? Confie apenas no que você sente, Laura. A voz de Clara se elevou, repleta de confusão e emoção. Você é mais do que pensa. Há um legado que você deve entender. Mas o jogo agora mudou. Nesse momento, a luz que cercava a sala ofuscou ainda mais, como se o próprio universo estivesse girando ao redor deles. A verdade que Laura buscava estava muito além do que pensara. E com essa revelação, seu coração se bateu com uma urgência nunca sentida antes. O que mais estava escondido? E mais importante, quem era ela realmente? Laura percebeu que a sua vida, conforme conhecia, estava prestes a entrar em um caminho ainda mais obscuro e sem retorno. A escolha estava se aproximando e talvez a verdadeira guerra ainda estivesse por vir. Laura sentiu a tensão no ar, como um fio prestes a estourar. A revelação de que seu verdadeiro pai estava ali, à sua frente, a deixou paralisada. Miguel, a quem ela se apegara na tempestade de emoções, estava completamente atordoado, a incredulidade estampada no rosto. Como você pode estar aqui? A voz dela tremia, misturando choque e raiva. Sua mãe, Clara, e agora essa nova figura familiar, tudo se amalgamava em confusão. Mas havia mais. O brilho daquela luz estava crescendo, e não apenas em Clara.
A presença do homem parecia irradiar um poder sombrio. O eco das palavras ainda ressoava em sua mente. A chave, minha querida. A ideia de ser uma chave a deixou inquieta. O que significava? O que ela tinha que decidir? O peso da herança começava a mexer com suas emoções mais profundas. Laura, você precisa entender! O pai dela insistia. A energia ao redor se tornava quase palpável. Você sempre teve escolha, mas as consequências serão imensas, tanto para você quanto para os que ama. De repente, a fenda no chão se alargou, revelando uma luz ofuscante. Clara, agora sem controle, ficou paralisada, os olhos arregalados. Você estava certa, mãe. Não é apenas sobre nós. Sua voz tremia, mas havia um brilho de determinação. É sobre o futuro, o legado, o poder que você tem deve ser usado. Miguel, em um impulso, segurou o braço de Laura. Você precisa decidir agora! O que quer fazer? Esta é a sua vida, o seu eterno dilema. O olhar dele estava cheio de expectativa e preocupação. Laura respirou fundo, a luta interna doendo como uma lâmina em seu peito. E se eu estiver fazendo a escolha errada? Questionou, sentindo um nó na garganta. Os ecos de suas memórias, as mentiras, os segredos, tudo começava a colidir. A luz intensificou-se e, de repente, ela se lembrou do que realmente importava: seu futuro e o bebê que carregava. Preciso de força, não só para mim, mas principalmente para ele, gritou, a voz ecoando pela sala, e a determinação tomou conta. Para sua surpresa, um calor desconhecido começou a fluir por seu corpo. Uma nova força que ela não sabia que possuía. Os encapuzados pararam, a fúria substituída pela ansiedade. O homem de branco olhou para ela, cruzando os braços, como quem pondera as suas opções. Se você deseja o poder, deve estar pronta para os sacrifícios. Laura ergueu a cabeça, a luz envolvendo-a em uma aura quase mágica. Estou pronta! As palavras saíram com uma coragem que ela nunca acreditou ter. Estou aqui para lutar. Por mim, pelo meu filho e por todos te amo. Clara sorriu. Um sorriso que era de orgulho e aceitação. Então, é hora de quebrar o ciclo. Juntas nós podemos. Eu não sei como, mas vamos encontrar um caminho. A energia ao redor estourou em um espetáculo brilhante. E ao mesmo tempo, a realidade pareceu se ajustar. Laura viu todos os encapuzados, que antes eram ameaçadores, agora hesitantes, como se percebessem que a verdadeira batalha não era contra elas, mas dentro de si. Esta é a sua chance, minha filha. A voz da mãe de Laura envolvia em calor. E agora, mais do que nunca, Laura entendeu que o amor e a coragem, combinados com sua ancestralidade, podiam criar um futuro. Um futuro que ela escolheria. Com um último olhar para todos, Laura se lançou em direção à luz. E ali, no centro do turbilhão, ela viu seu destino. As portas do que estava por vir se abriram, e enquanto a luz envolvia tudo, ela sabia que a luta apenas começava. E assim, a história de Laura, Miguel, Clara e seu novo legado se desenrolava na trilha de poder e amor, revelando que às vezes é na escuridão que encontramos nossa verdadeira luz. Se você chegou até aqui, é hora de agirmos. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podemos viver juntos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que vai nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final para que possamos